Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de saúde, aliás, com uma dica importante para os pais. Olha só, a cidade de São Paulo vai estender a campanha de vacinação contra a poliomielite por tempo indeterminado. Segundo a Secretaria de Saúde, também continua a multivacinação. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo prorrogou por tempo indeterminado a campanha de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. A previsão era que a campanha terminasse neste domingo. Segundo a pasta, o objetivo é atualizar a situação vacinal e aumentar a cobertura para a polio e outras doenças, como meningocócicas, hepatites, rotavírus, febre amarela, sarampo, tétano e influenza. Desde o dia 8 de agosto, quando a campanha de multivacinação foi iniciada, até a última segunda-feira, a capital aplicou menos de 1,5 milhão de doses de vacinas. As campanhas visam ampliar as coberturas, que seguem abaixo do ideal. No caso da polio, a cobertura básica deste ano está em 79%. Com isso, a secretaria recomenda aos pais e responsáveis levar os filhos. E eu falo de economia agora. O índice de preços ao produtor, que calcula a variação dos preços dos produtos na saída da fábrica, registrou queda de 1,96% em setembro. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPP, acumula taxas de inflação de 5,87% no ano e de 9,76% em 12 meses. Em setembro, 11 das 24 atividades pesquisadas tiveram deflação. Os principais impactos vieram do refino de petróleo e biocombustíveis com menos 6,79%. Outros produtos químicos com menos 6,20%, alimentos com menos 1,13% e metalurgia com menos 3,77%. Por outro lado, 13 das atividades tiveram inflação, com destaque para o fumo, com 3,62% e vestuário com 3,50%. Entre as 4 grandes categorias econômicas da indústria, a principal queda de preços veio dos bens intermediários, isto é, os insumos industrializados, usados no setor produtivo com menos 2,42%. Também tiveram deflação os bens de consumo semi e não duráveis, com menos 2,01%. Os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, tiveram inflação de 0,48%, enquanto os preços dos bens de consumo duráveis subiram 0,19%. E eu falo de eleições agora, faltam 4 dias para o segundo turno das eleições em todo o país. E uma pesquisa apontou que o interesse do eleitor em participar da votação é maior do que em relação ao primeiro turno. Uma pesquisa realizada pelo IPEC mostrou que 84% dos brasileiros disseram estar interessados nas eleições do dia 30. Há uma semana do primeiro turno, esse percentual era menor. O levantamento feito entre os dias 22 e 24 revelou que 64% dos brasileiros afirmaram estar muito interessados nas eleições e 20% disseram ter interesse médio. Cerca de 10% confessaram ter pouco interesse e 6% não ter nenhum. A pesquisa mostrou ainda que quanto maior a renda e o grau de escolaridade, maior o interesse declarado pelas eleições. No primeiro turno, os índices de interessados no processo eleitoral foram menores. E esse índice resultou na maior taxa de abstenção em 24 anos. A abstenção eleitoral no primeiro turno foi de quase 32.800.000 pessoas, ou 21% do eleitorado. Agora, os eleitores que não votaram podem votar nesse segundo turno, mesmo que ainda não tenham explicado a ausência. A justificativa para quem não foi às urnas no dia 2 de outubro precisa ser feita até o dia 1º de dezembro para que o eleitor continue com o título regularizado. Segundo a Justiça Eleitoral, só não pode votar quem faltou e não justificou a ausência em 3 turnos seguidos.
Nesse caso, a pendência só pode ser resolvida em novembro, após o segundo turno. Quem não fez a justificativa no dia da eleição pode usar o aplicativo e-Título ou o sistema Justifica da Justiça Eleitoral. É preciso anexar o requerimento de justificativa e a documentação que comprova o motivo da ausência. E olha só, informação importante para quem está esperando aquele dinheirinho extra. A Justiça liberou R$1,5 bilhão em pagamentos atrasados para beneficiários do INSS. E esse valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e também pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou R$1,5 bilhão em atrasados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O dinheiro veio por meio de ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de valores de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 81.600 processos destinados a quase 106 mil pessoas. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidades de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. O pagamento deve ser feito de acordo com o cronograma dos tribunais regionais federais. A informação do dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque deve ser buscada na consulta de requisição de pequeno valor, disponível na página do tribunal responsável. Olha, e eu falo de notícias internacionais agora. O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, decidiu adiar para novembro a apresentação do plano orçamentário. O principal objetivo é tranquilizar os mercados após as polêmicas medidas econômicas de sua antecessora. O ex-banqueiro bilionário de 42 anos, neto de imigrantes indianos, foi nomeado chefe de governo na terça-feira para substituir Liz Truss. A conservadora foi obrigada a renunciar após 1 mês e meio no cargo por pressão dos mercados e de seu próprio partido. Truss provocou um caos financeiro com suas polêmicas políticas de cortes de impostos e ajudas públicas sem financiamento em tempos de inflação muito alta. No primeiro discurso após sua nomeação na terça-feira, Sunak, defensor da ortodoxia orçamentária, prometeu corrigir os erros de Truss e devolver a estabilidade e a confiança econômicas. Nesta quarta, ele garantiu que vai defender os mais vulneráveis. Meu registro é claro, quando os tempos estão difíceis neste país, sempre protegerei os mais vulneráveis. Esse é um valor do nosso partido compassivo. Fizemos isso na Covid e faremos isso novamente. Mas Sunak alertou que decisões difíceis terão que ser tomadas. A afirmação levantou temores de políticas drásticas de austeridade, com cortes orçamentários iminentes e aumentos de impostos. E vamos falar de futebol agora. Faltam 25 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do boletim Esquenta Catar 2022 com o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes. E hoje ele fala do primeiro Mundial que foi transmitido ao vivo e em cores pela televisão. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar de uma curiosidade da Copa de 70, realizada no México. Você sabia que este Mundial foi o primeiro a ser televisionado? De forma inédita, o torneio foi transmitido pela TV ao vivo, via satélite e em cores. O Campeonato Mundial de Futebol foi um marco na história da televisão brasileira. 54 milhões de pessoas aqui no Brasil puderam acompanhar as partidas. Desde 1938 na França até 1966 na Inglaterra, era o rádio que mobilizava multidões na cobertura do evento. A partir de 1970, a televisão caiu no gosto popular. Mas como a maioria dos brasileiros não tinha aparelhos com essa tecnologia em cores, poucos usufruíram da modernidade. A Embratel programou diversas demonstrações, exibindo jogos em cinemas e outros locais públicos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. É isso aí, faltam 25 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo. Mais uma vez, muito obrigado por essa história muito legal sobre a Copa do Mundo. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!